do Instituto Capitalismo Consciente e gostaria de agradecer a presença de todos nessa manhã. Eu vou dividir aqui a tela com vocês para mostrar um vídeo institucional que fala um pouquinho sobre a nossa instituição e o motivo pelo qual a gente trabalha todos os dias. Assim que a Lia me permitir, eu faço essa... Oi, Dani, eu já... Não estou conseguindo. Não, já tirei o share screen. Não, mas eu não estou conseguindo aqui. Mas ok, vamos em frente então. Eu mostro o vídeo no final. Então, gostaria de dar as minhas boas-vindas de novo a todos vocês. Hoje a gente tem um talk com a Grazi Merlina, e é um talk consciente que pergunta se a sua organização cura ou degenera. É um momento da gente observar e discutir o papel das organizações e na cura de dores existenciais que a gente tem na humanidade. Importante apresentar a Grazi. A Graziella é uma pessoa queridíssima no nosso grupo do Capitalismo Consciente. Ela é fundadora da Apoena, conselheira do Instituto Capitalismo Consciente no Brasil, representante da operação no Brasil do Fresh Peace Game, idealizadora da Casa Merlina, com 20 anos de experiência em consultoria de gestão e desenvolvimento organizacional. É também ativista do uso de gamification como processos de aprendizagem. Atua como palestrante, mentora, team coaching e facilitadora de workshops e jogos organizacionais. A gente pode dizer que ela é uma super especialista no conteúdo que ela vai passar para a gente agora. Grazi, a palavra é toda sua. Muito obrigada pela sua presença e por nos encantar com o seu conteúdo. Tenho certeza que a plateia vai gostar muito. A gente está aqui no seu backstage para aquilo que você precisar. Obrigada. Perfeito, Dani, super obrigada. Bom dia a todos e todas. É uma delícia, assim, poder falar, né, através do capitalismo consciente sobre temas tão importantes e tão relevantes, né? Para me apresentar um pouquinho mais, além do que a Dani falou aí do meu histórico de carreira, eu queria contar que eu sou a filha mais velha de um casal de sicilianos, né? Então, eu faço questão de dizer que, além de italianos, eles são lá da Sicília. E por ser a filha mais velha de um casal de sicilianos, eu costumo brincar que eu já nasci devendo, né? Porque, claro que era esperado que eu fosse um homem, né? Era esperado que o filho mais velho fosse o homem da família. E aí eu brinco que eu nasci devendo porque eu não cumpri essa meta, mas de certa forma eu entendi, né, que a minha energia feminina naquela família tinha muito a contribuir, muito a transformar, muito a integrar boas verdades aí, né? Além disso, eu sou casada, sou mãe de 2 adolescentes, o Guilherme e o Rodrigo, e eu posso dizer que hoje esses 2 têm sido os meus maiores professores na vida, né? Quem mais tem me ensinado coisas. E por que eu falo hoje, né? Eles têm sido os meus maiores professores na vida? Porque eu tenho muita inspiração no meu pai como um professor para a minha vida, né? Empreendedor desde que chegou no Brasil, ele me ensinou muita coisa sobre como fazer negócios, né? Como você construir uma identidade ética. Então, eu sou empreendedora desde os meus 17 anos de idade e posso dizer que é um aprendizado bem importante que eu carrego comigo, né? E aí teve uma passagem na história de vida, né, nessa relação que a gente tem, que quando eu tinha aproximadamente uns 10 anos, eu lembro do meu pai chegando em casa completamente machucado, com dificuldade de andar, ele estava todo ali destruído, enfim, e eu fui tentar entender o que tinha acontecido. E meu pai tinha uma distribuidora de bebidas naquela época e ele tinha sofrido o 3º assalto na mesma semana. E por conta de seu 3º assalto, ele não tinha nada de valor que ele pudesse, enfim, dar aos assaltantes, né? Nem sequer a aliança no dedo ele tinha mais. E eles ficaram muito revoltados e eles bateram muito nele.
e machucaram, e prenderam no banheiro, enfim. E aí eu lembro daquela cena, né, do meu pai chegando em casa, poxa, ele tá vindo do trabalho, como é que ele tá vindo machucado? Eu não tô entendendo. E eu jamais esquecerei do que ele disse para mim. Ele disse o seguinte: filha, eu tô cansado, eu já tenho uma certa idade, eu tenho batalhado pra caramba, e eu não tô deixando para você e para o seu futuro o Brasil que eu gostaria de deixar. Você é jovem, você é muito jovem. Você tem condições de batalhar por tudo aquilo que o Brasil merece, né? E aquilo me marcou demais. Claro que aos 10 anos de idade eu não tinha a menor noção do que ele queria dizer com tudo aquilo, né? Do tamanho, da dimensão daquela fala. Hoje eu tenho muito mais consciência, mas sempre teve dentro de mim estar envolvida com projetos, com iniciativas, com ideias que pudessem de fato contribuir para um Brasil melhor, né? E eu posso dizer que hoje eu replico essa fala muito para os meus filhos, né? Quando eu me vejo assim velha demais para determinadas tecnologias, né? Eu falo, cara, tá na mão de vocês, porque de fato eu tenho dúvida se eu estou entregando para os meus filhos um Brasil melhor do que meus pais entregaram para mim. Eu acho que a gente não fez a lição de casa adequadamente, né? Então, é nesse lugar de entender que espaço de cura que a gente pode ter para esse país, dentro das nossas organizações, que eu queria conversar aqui com vocês hoje, tá? Fiquem super à vontade para perguntar, para interagir, para escrever no chat. Eu acho que o mais importante de tudo é que a gente flua, né? Numa conversa, num bate-papo. Eu não trouxe aqui conceitos e verdades. Claro que eu me inspirei demais, né, no livro do Healing Organizations, que é o livro do Raj, aí, o precursor do capitalismo consciente, para poder falar muita coisa com vocês. Mas a gente está no Brasil, a gente não está na origem desse livro. Então, a gente pode a qualquer momento falar sobre a nossa realidade. Eu vou compartilhar aqui a tela para a gente conseguir... Opa, compartilhei errado, desculpa. A gente conseguir visualizar juntos algum conteúdo aqui para ficar mais fácil, ok? Então, quando eu conto essa história para vocês, né, do que eu aprendi aos 10 anos de idade com meu pai, e vejo hoje qual é o propósito do capitalismo consciente, que é nós existimos para ajudar a transformar o jeito de ser e de se fazer investimentos e negócios no Brasil, eu de fato entendo por que minha vida me levou para esse caminho, né? Em algum momento, a minha história, a história do capitalismo consciente se encontram porque de fato é um meio, é um caminho, não único, mas é um dos caminhos da gente falar de transformação no nosso país, né? Então esse encontro se dá muito desse lugar muito legítimo, né, de entender que a gente não pode ser observador e nem passageiro nesse momento. E aí, o tema de hoje, que é sua organização cura ou degenera, claro que eu adoraria saber, né, o que atraiu vocês para estar aqui hoje, o que atraiu vocês para esse tema, né? Mas em algum momento eu fiquei me perguntando o seguinte: Lucas, me conta, você quer falar? Lucas, você consegue falar? Acho que você está com o microfone desligado. Bom, eu permiti a fala aqui para você. Ah, apertou errado, não tem problema, não tem problema, Lucas, tudo certo. Então, mas fiquem super à vontade, viu? Quando quiserem levantar a mãozinha para falar qualquer coisa. Então, eu pensei o seguinte, né? Eu fiquei pensando, o que atraiu as pessoas para a gente estar falando sobre esse tema hoje, se a organização cura ou degenera,
E fiquei me perguntando, eu falei, gente, mas a gente está dando duas opções aqui, né? A gente está dando, falando ou a gente cura, ou a gente degenera, da onde vem isso? Né? E aí eu queria compartilhar com vocês a frase que eu destaquei do livro, né, do Healing Organizations, que foi escrito aí pelo Raj e pelo Michael Delby, que é um consultor especialista em inovação e criatividade, que eles dizem o seguinte: se você não escolhe conscientemente ser parte da cura, você será parte da dor. Então, por isso que a gente fala de dois caminhos possíveis, né? De toda a pesquisa que eles fizeram, dos cases que eles levantaram, das empresas que foram acessadas para poder escrever esse livro, eles concluíram que não tem caminho do meio. Ou a nossa organização, de fato, está escolhendo atuar com o tema de cura dentro da nossa sociedade, dentro do mundo, ou a gente vai estar contribuindo com alguma dor. Né? Não existe meio termo. Ou o meu negócio está fazendo algum bem presente ou futuro para o nosso mundo, ou ele está deixando alguma externalidade que em algum momento terá um impacto na dor de alguém. Tá? E quando a gente entende que não tem caminho do meio, é uma pergunta crucial para que a gente faça para nós mesmos e para nossas organizações. É crucial que a gente se pergunte, peraí, então em que lado eu estou? E aí, por que eles falam que é escolher conscientemente ser parte da cura? Né? Tem um ato, tem um passo que precisa ser dado nessa escolha. Porque se a gente nada fizer, né, se a gente não conscientemente não atuar na cura, ou se a gente acreditar que só gerando prosperidade nos nossos negócios e fazendo riqueza vai resolver, a gente só vai encontrar degeneração pela frente. Né? Então, vamos pensar na nossa saúde física como humano? Se a gente tem um problema e a gente não faz nada, ou a gente trabalha muito mais para ganhar muito mais dinheiro para um dia poder pagar um bom hospital, a gente não está curando, a gente só está degenerando ainda mais a nossa saúde. Né? Então, a cura, de fato, ela precisa de um movimento de escolha, de um movimento consciente. Às vezes eu fico me pensando, poxa, mas a gente precisa falar de cura? Por que a gente não fala de saúde, né? E aí, porque a gente já causou doenças, essa é a questão. Então, para a gente poder falar de saúde, é necessário primeiro falar em cura, porque já existem doenças instaladas na nossa sociedade, causadas muitas vezes pela forma como a gente decidiu fazer negócios, né? E aí vem a pergunta, por que as organizações podem protagonizar essa ação consciente pela cura? E aí tem três grandes conceitos que não só no livro eles são trazidos, mas que ao longo de toda a história do capitalismo consciente a gente trabalha muito e ao mesmo tempo acho que as experiências de vida também vão nos mostrando. Né? Por que as organizações podem ser protagonistas desse movimento de cura? A primeira coisa é o papel social que uma organização tem. Ela realmente vestir este papel social. E aí, o Raj comenta uma coisa que é muito interessante. Ele falou assim, aonde, se não nas organizações, as mesmas pessoas se encontram todos os dias? Aonde, se não nas organizações, a gente tem oportunidade de olhar para uma grande massa de pessoas e influenciá-la, e exercer um papel de influência social. Porque esse papel, ao longo da nossa história como humanidade, por vezes ele já foi atribuído à igreja, à religião, às vezes ele já foi atribuído ao governo, às vezes ele já foi atribuído a determinados rituais culturais, mas todas essas instituições ao longo do tempo perderam sua força, tanto de unir pessoas quanto de credibilidade. E as organizações se mantêm sendo um lugar de encontro.
E aí, se ela é um lugar de encontro e eu estou percebendo que existe algum impacto na saúde das pessoas, do país, etc., eu tenho 3 caminhos. Ou eu fico indiferente e digo assim, poxa, estamos doentes, né? Mas sabe, esse papel não é meu, esse papel é lá do governo, esse papel é estatal, é federal, seja o que for, né? E eu fico indiferente àquilo. Ou eu fico indignado, aí eu me revolto, e aí eu me uno com as vozes que estão bradando por aí o quanto está difícil fazer as coisas, mas indignação sem ação também não resolve. Ou eu, de fato, assumo o meu papel social de influenciador, entendo que eu tenho voz ativa, que as pessoas me escutam, que elas seguem meus exemplos, que eu tenho penetrabilidade na sociedade, no país, e, de fato, eu exerço um papel curador. Então, falar de Healing Organizations é juntar essas duas coisas. É entender que a gente já adoeceu e, portanto, precisa exercer cura, e é entender que na organização a gente tem um poder enorme que pode ser usado nessa direção. Então, aí é que vem essa provocação. Outro porquê, além disso, tem a questão de entender que todos são importantes. Então, esse é um outro livro que também já foi traduzido para o português pelo Capitalismo Consciente, escrito pelo Bob Chapman, que é um industrial americano. Ele faz uma reflexão lindíssima de um aprendizado que ele teve ao longo da vida. Ele, depois de, enfim, N questões no negócio dele, ele teve um aprendizado de que todo mundo nessa vida é o filho querido de alguém. Todo mundo nessa vida tem em algum lugar um pai, uma mãe, um parente querido que espera que você esteja sendo bem tratado e bem cuidado aonde quer que você esteja. E o Bob Chapman, quando se tocou disso, e ele tinha 7.000 funcionários na sua empresa, ele se fez essa pergunta. Se os pais e mães dos meus 7.000 funcionários chegassem na porta da minha empresa hoje e perguntassem como eu tenho tratado os filhos deles, eu teria vergonha de responder. Porque eu estou tratando como troca, né, de mão de obra para o salário. E tratar como troca de mão de obra para o salário não é humanizar as relações, não é chegar no humano que é em cada um, não é mostrar que todos são importantes. E a partir daí ele mudou uma série de conceitos na cultura da empresa dele. O livro é super interessante porque ele traz essas mudanças. Mas o bacana é a gente entender o seguinte, de uma forma bem simplista, as organizações emprestam todos os dias as pessoas da sociedade para contribuírem com o seu propósito, né? Claro que se elas estão na organização, provavelmente é porque elas acreditam naquele propósito, né? Mas elas estão lá a serviço dele. Se eu tiro essas pessoas da sociedade todos os dias para atuarem a serviço do propósito da organização, como é que eu devolvo essas pessoas para a sociedade no final do dia? Não dá para devolver pior. Né? Não dá para a gente dizer que na nossa organização eles adoeceram, eles não foram vistos, eles estão levando para suas casas dor. Né? Perguntar para as famílias dos funcionários como eles chegam em casa, quer dizer, hoje em dia nem saem de casa, então acho que isso fica mais evidente ainda, é um enorme asset da gente entender como é que a gente está tratando a sociedade que trabalha conosco. Né? Então tem essa visão também. Tem um papel da empresa de trabalhar as pessoas para serem melhor, porque elas estão voltando para a sociedade podendo fazer muita diferença. Né? E aí tem um terceiro ponto, que é a reprodução da sociedade adoecida. O que eu quero dizer com isso? A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente atribui a questão das doenças que a gente vive hoje. E quando eu estou falando de doença aqui, eu estou falando de depressão, eu estou falando de burnout, eu estou falando de síndrome de pânico, crise de ansiedade. O número de afastamentos de doenças dessa natureza, que são doenças mentais e emocionais, só tem aumentado ao longo do tempo. A gente tem em torno de 20% da população brasileira com crise de ansiedade antes da pandemia, né? Então isso só deve ter aumentado, com certeza.
Então, é desse lugar, né, de adoecimento do estado emocional, do estado mental, daquilo que há de humano em nós, né? E aí, quando a gente atribui essa questão do adoecimento, só para não esquecer, o número de suicídios só tem aumentado, né, no nosso país, infelizmente. Então, se eu não enxergo com outra forma de me curar, a não ser tirar a vida, a gente não pode fingir que não está vendo, né? É essa a questão, não dá para fechar os olhos com isso. E aí, qual que é o alerta? Quando a gente atribui apenas à organização essa toxicidade, porque a organização só cobra resultado, porque a organização não tem espaço para conversas sinceras, porque a gente não é tratado como humano e assim por diante, a gente pode ficar com um ponto cego. Qual é o ponto cego? Não é só a toxicidade das organizações que adoece. A sociedade está adoecida por si só. De tal forma de como é que a gente explica que um jovem de menos de torno de 20 anos de idade entra para trabalhar numa organização, em menos de um mês de trabalho, ele comete suicídio. A gente pode dizer que aquela organização intoxicou ele? Provavelmente a gente está falando de uma sociedade que já está intoxicada, que já está adoecida e que a organização só está replicando isso, reproduzindo isso dentro do seu espaço de trabalho. Então, há que se pôr na balança, né? Tem um lado que é a toxicidade das organizações, provocando esse estado doentio, mas ao mesmo tempo a gente, como sociedade, está adoecendo, principalmente nossos jovens, né? A gente está criando dependência tecnológica, a gente está criando distanciamento das pessoas, a gente está embutindo, né, nos jovens uma necessidade tão grande de significado em tudo que faz, que quando ele precisa dar alguns passos, por mais hard que ele seja, para alcançar esse significado, ele não se sustenta, ele não aguenta, né? E aí, o que está acontecendo? Essa geração adoecida da sociedade está começando a entrar no mercado de trabalho. E aí a gente está levando a doença social para dentro das organizações. Olha, de novo, a importância que a organização tem na cura, né? Porque ela está replicando um espaço social. O que ela pode fazer com isso? Então, a gente tem que olhar para essas duas coisas, né? E aí a organização assume um protagonismo inquestionável. Quer dizer, ela já tem esse papel social. Agora que ela está tendo a chance de tocar mais pessoas da sociedade, como não agir olhando para a cura, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no bate-papo. Assunto importante, legal. Triste, aumento do número de suicídios. E é isso, né, Luiz? Está focado em resultado, está focado em estresse, está focado em pressão, está focado na falta de sensibilidade dos CEOs, dos boards, tudo isso. Mas aí a gente tem que se atentar também ao lado da sociedade, que também está levando para as organizações esses jovens agora, que não estão intoxicados pelo CEO, mas estão intoxicados por outras coisas, né? E aí, gente, é muito interessante, porque eu fico pensando o seguinte, a gente fez alguma coisa muito errada como dirigentes, né, de alguma forma nesse país, tanto privados como estatais. Pelo seguinte, eu lembro quando eu comecei minha carreira de consultora organizacional, isso tem 20 anos. Sou formada em engenharia, mas em algum momento eu fiz uma transição de carreira e tenho atuado com desenvolvimento humano e organizacional. Há 20 anos, o meu primeiro grande projeto dentro de uma organização, ele foi lindo, ele foi super marcante para mim. Por quê? A gente fez a alfabetização dos funcionários, dos operadores de uma fábrica. A gente tocou em torno de 4.000 pessoas naquela época. 4.000 famílias, né, naquela época. Por quê? Porque havia um incremento da tecnologia nas fábricas, os operadores tinham que passar a saber ler com mais fluência, fazer relatório, interpretar indicador.
mas a gente não tem, né? Não tinha um trabalhador qualificado para isso. E não dava para devolver para o governo e falar assim, ó, você não alfabetizou essas pessoas, né? E agora? Não, a empresa tinha que assumir essa responsabilidade, ela tem esse papel social. E a gente fez um trabalho de alfabetização de operadores de fábrica, ou seja, foi muito além de dar mais produtividade para o trabalho. É dar inclusão social, é dar perspectiva de vida. Você imagina o orgulho dessas pessoas chegarem em casa e falar para os seus filhos que aprenderam a ler, escrever, fazer conta. Foi um trabalho maravilhoso. 20 anos se passaram. Hoje, quando eu falo de uns 2 anos para cá, principalmente, o trabalho pelo qual mais sou demandada nas empresas é atuar na saúde mental e emocional dos funcionários. E aí isso é muito chocante para mim, porque há 20 anos a gente estava resolvendo um gap social, alfabetizando pessoas para que elas pudessem estar mais prósperos de alguma forma. 20 anos depois, a gente está tratando funcionários que estão adoecidos emocionalmente, porque a gente, ao longo desses 20 anos, tornou, de certa forma, o foco no lucro e nos resultados muito maior do que o foco na humanidade. Então, será que, nossa, se eu tivesse condições, eu morreria de vontade de fazer um trabalho assim. Como será que estão aquelas pessoas que há 20 anos atrás a gente alfabetizou? Será que elas foram esquecidas e são hoje uns analfabetos emocionais? Então, é desse lugar, sabe, a organização que cura, é aquela que olha para o seu espaço de trabalho e enxerga o impacto do futuro daquelas pessoas. Tem muitas empresas que dizem assim, olha, eu sei que o tipo de trabalho que a gente faz em algum momento vai deixar de existir ou vai diminuir muito, porque vai ser tudo robotizado. E eu tenho aqui X mil funcionários trabalhando comigo. Vai chegar uma hora que eu vou ter que demitir. Aí a provocação é o seguinte, tá bom, se você sabe disso, o que você está fazendo hoje por essas pessoas? Se isso é conhecido, como é que você, entre aspas, devolve essas pessoas para a sociedade mais preparadas para lidar com um novo contexto de trabalho? Se lá atrás a gente precisou alfabetizar em português e matemática, será que hoje as empresas não precisam fazer alfabetização digital? Será que eu vou simplesmente esperar a hora que eu tenho que mandar todo mundo embora? Então, isso é cura, percebe? É entender que algo está se degenerando e eu, como organização, tenho um papel para atuar nisso. Tá? Só que a gente está falando de uma jornada incrível. Por que a gente está falando de uma jornada incrível? Né? Qual que é essa jornada? Bom, eu não sei vocês, mas eu aqui nos meus 48 anos de idade, eu venho de uma escola de negócios que prega. As pessoas são direcionadas somente pelos interesses próprios e pensam em como maximizar valor. Então, a gente tem que dar para as pessoas aquilo que interessa para elas. Né? Negócios existem para maximizar os lucros para os seus donos e acionistas. Então, no final das contas, investimento que vai para frente é aquele investimento que maximiza lucro. O trabalho só interessa na vida das pessoas enquanto gera receita para elas. Se não tiver mais gerando receita, elas não têm outro vínculo com o trabalho que não seja esse. A melhor forma de motivar as pessoas é usar uma combinação de cenouras e varas, né? Aquela cenourinha lá na frente que te faz correr atrás e a vara atrás te pressionando. O mundo do trabalho e o mundo pessoal são separados e distintos. A gente não mistura essas coisas. Não vem aqui me falar dos seus problemas pessoais. Tá? A melhor forma de aumentar os lucros é pressionar os empregados e os fornecedores. Eu cheguei a ouvir de uma empresa, prospect, né, que eu estava prospectando um trabalho lá, e claro, né, a minha decisão foi não atuar com eles, onde eles disseram, aqui a nossa filosofia é estupra o fornecedor até LCD. Né, que é a coisa mais declarada do que uma economia doentia, né, do que isso. É aceitável causar danos sociais ou ambientais se você doa muito dinheiro para a caridade.
né? Então, a gente compensa em algum lugar porque a gente doa, mas aqui eu vou precisar gerar riqueza. Eu espero que ninguém tire cópia desse slide e divulgue como capitalismo consciente, né? Porque aqui a gente está falando exatamente do que a gente está buscando transformar. Mas percebe que é uma jornada muito intensa de cura, porque a jornada até então, ela provocou as doenças. Ela provocou materialismo, ela provocou individualismo, ela provocou uma visão de escassez. Então, como é que eu vou dar para o mundo se uma hora pode faltar para mim? Não, é melhor eu guardar para mim. Ela criou uma visão de medo, né? Medo de não estar naquele lugar em que todo mundo é reconhecido como sucesso. Enfim, portanto, a gente não gerou protagonismo, a gente não gerou pensamentos propositivos para a sociedade, né? E aí é essa jornada que a gente precisa curar agora, né? E aí falar em cura é necessário. Então, só destacando, no Fórum Econômico Mundial de Davos desse ano, uma das pautas foi saúde importa, né? E o grande foco do fórum é que a gente possa não mais tratar doenças, mas cuidar da saúde. Só que tem um caminho, né? Para a gente poder falar de saúde e não mais de doenças, a gente precisa olhar para as doenças que hoje estão instaladas na humanidade, tá? E aí, eu queria trazer para vocês a seguinte reflexão. Para a gente instalar cura nas nossas organizações, adianta fazer um programa corporativo, institucional, dar um nome para ele, fazer campanha, né? Criar todo um processo em torno disso? Ou será que a cura ela pode ser conquistada hackeando-se a cultura da organização? Por que eu trago essa reflexão aqui? Porque quando a gente adoeceu as pessoas dentro da nossa organização, a gente não adoeceu fazendo um grande programa institucional e uma campanha chamando as pessoas para hoje esteja pior que ontem, né? A gente não chamou as pessoas para adoecerem, a gente hackeou a cultura tóxica. A gente foi permitindo determinados comportamentos, a gente foi reforçando determinadas mensagens. E assim como essa cultura tóxica foi hackeada, por que não a gente não pode hackear a cultura saudável, né? Por que não a cura também não pode ir para esse lugar? Será que não vai ter muito mais efeito e muito mais eficiência? Então, a reflexão que eu colocaria para vocês é assim, quando a gente está colocando uma cultura de cura, pequenas ações importam. E ela importa para o melhor e para o pior. Então, vamos fomentar as pequenas ações para o melhor, para o bem, né? Então, não é sobre grandes programas, mas é sobre aquela atitude dentro da organização que eu quero que se perpetue, né? Que ela possa reverberar, que ela possa ser enfatizada, que ela possa ser motivo de orgulho para as pessoas, né? Aonde estão essas pequenas ações acontecendo todos os dias na sua organização? Eu tenho certeza que elas acontecem todos os dias na sua organização. Aonde elas estão? Como torná-las visíveis? Como fazer delas um ponto de, cara, é possível. Sabe por quê? Dificilmente eu vou olhar para aquilo que o CEO faz e pensar assim, nossa, eu também posso fazer. Só que se o meu colega do lado fez uma pequena ação para o bem, para o melhor, e aquilo foi importante, eu vou me sentir muito capaz de fazer também. Então, isso é hackear, né? É entender onde é que esse vírus está em alguma forma fazendo bem. Outra coisa, a gente precisa de exemplos positivos. Seguidores também fazem escolhas. De seguir o exemplo positivo ou de seguir o exemplo negativo. Então, assim, vários testes da área de comportamento humano e social já demonstraram que se as pessoas têm a oportunidade de escolher entre o bem e o mal, e elas estão sendo incentivadas por algo que lhes é exemplo, 2/3 das pessoas escolhem fazer o mal, se ele estiver sendo incentivado, né?
Então, tem um experimento super bacana relatado aqui no livro, que fala sobre as pessoas poderem dar choques nas outras, começa com 15 volts e depois vai aumentando a intensidade do choque de tal forma que há risco da pessoa morrer. Só que quem os está incentivando para isso diz o seguinte: não, se acontecer alguma coisa de ruim, não se preocupe, você não será culpado, é só um teste. Claro que o choque não era de verdade, né? Mas a pessoa achava que sim. 2/3 das pessoas chegaram à voltagem de morte, né? Então, por isso que a gente precisa de tanto exemplo positivo, a gente precisa de seguidores que escolham esse caminho, porque os dois caminhos são possíveis de seguir. Talvez essa notícia seja triste, mas ela é real. Quer ver uma coisa que eu achei super interessante? Nesse momento todo de pandemia, a gente teve várias empresas tomando atitudes muito positivas, né? Então, vou trocar minha produção por álcool gel, por máscara, vou ceder um equipamento meu aqui da fábrica para fazer respirador, para fazer face shield, e assim vai. E aí, quando um começou a fazer, vários começaram a fazer. E eu vi um movimento de crítica das pessoas. Só está fazendo porque está imitando, só está fazendo porque está imitando. Vou dizer para vocês a minha opinião pessoal. Pouco importa se está fazendo o que está imitando. O que importa é que a gente tem um exemplo positivo a seguir. E ao seguir um exemplo positivo, eu tenho a chance de experimentar e viver na pele o que é fazer o bem e curar. O que é contribuir para a cura e não para a doença. Então, se tem uma porta aberta para a gente fazer isso, vamos agarrar essa porta. Né? E daí que eu estou imitando, é um exemplo positivo, né? Então a gente precisa de mais incentivo e menos crítica, né? Esse é um pouco da provocação. Outro ponto é implementar a filosofia do cuidado na cultura da nossa empresa. Então a gente não faz definição de propósito, a gente não faz missão, a gente não define metas, a gente não define valores, que legal. Por que não pegar o cuidado como um traço de cultura e implementar essa filosofia na organização? E aí eu queria provocar uma coisa em relação a isso. O bacana da filosofia do cuidado é que ela é atemporal. Não importa se você mudou de estratégia, não importa se a sua empresa mudou de visão, não importa se ela está em outra área de atuação, não importa se você está redefinindo valores ou escopo de trabalho, não importa. Cuidado é atemporal, ele sempre vai se fazer presente. Ele não precisa passar por essas revisões de estratégia, de posicionamento, de valores, nada disso. Então, se você implementar uma filosofia do cuidado, e cuidar dela, ela pode reverberar por muito tempo dentro da organização, desde que ela olhe para o autocuidado, né, para cuidar de si mesmo, e para o cuidado com o outro. Né? A gente tem um case super bacana, que é um programa chamado Dare to Care, onde a gente elege infiltrados dentro da organização, e esses infiltrados são pessoas que já têm uma prática de autocuidado muito forte. E através de ações de hackeamento, eles vão espalhando esse comportamento de autocuidado pela organização, né? Então é isso, é a gente poder mostrar que é possível, né? E não é o fato de eu estar praticando autocuidado que eu nunca vou me estressar, que eu nunca vou ficar doente, não é isso. Mas o fato de você estar aplicando autocuidado te dá muito mais consciência da cura de si mesmo. Te dá muito consciência que o maior curador de você é você mesmo, né? Desde que você perceba. Então, por que não cuidado como algo que transcende aí a organização? E o outro ponto é medir o sucesso pela forma como impactamos a vida das pessoas. Tem uma pergunta que é muito recorrente para mim nos fóruns que eu participo, que é assim: como é que a gente faz para estimular o bem-estar das pessoas com a meritocracia? E aí a meritocracia vira vilã, né? Porque a gente privilegia a performance, porque a gente privilegia o individual, blá, blá, blá. E aí a minha grande pergunta aqui é assim: será que o problema está na meritocracia? Ou será que o problema está naquilo que nós definimos como sendo mérito? Então, não matar o mensageiro, né? Então, se para a gente mérito
ou medida de sucesso é a forma como a gente impacta a vida das pessoas, a meritocracia é muito bem-vinda, né? Agora, se para a gente mérito é a forma como a gente maximiza lucro a qualquer custo, a meritocracia vai ser uma vilã, né? Então, quanto que a gente coloca nas nossas medidas de sucesso a forma como a gente impacta a vida das pessoas? Eu sempre gosto de dar um exemplo pessoal, se vocês me permitirem. A Edith é uma pessoa que trabalhou na minha casa durante 13 anos. Ela me ajudou muito a cuidar dos meus filhos, a cuidar da casa, sabe? Aquela parceiraça. E a Edith, depois de 13 anos, chegou numa idade de aposentadoria e aí, então, ela decidiu se aposentar. A minha preocupação sempre foi como é que eu posso impactar a vida da Edith depois que ela deixar de trabalhar comigo. Porque se eu devolvo, entre muitas aspas, né, esse devolvo, se eu devolvo a Edith para a sociedade, num sentido de que ela não tem condição de sobrevivência, que ela não tem condição de ter uma saúde adequada, uma moradia adequada, eu não estou impactando a vida dessa pessoa. Né? E aí, o que eu fiz com a Edith? Eu perguntei, enquanto ela trabalhava comigo, qual era o grande sonho dela. E ela dizia que o grande sonho dela era, quando ela se aposentasse, poder trabalhar com algo relacionado à comida, porque ela ama cozinhar, e que ela pudesse cuidar da saúde dela, porque ela queria muito ver os netos crescerem, casarem, etc. Pois bem, o que eu fiz ao longo desse tempo com a Edith? Eu fiz uma educação financeira com ela, né? Então eu falei assim, bom, se um dia ela vai parar de trabalhar comigo e vai depender desta aposentadoria para realizar este sonho, ela precisa aprender educação financeira. Aprender no sentido de que ela nunca foi colocada em contato com isso, percebe? Então, ela precisava, de alguma forma, ir trabalhando desde hoje o que ela queria lá na frente. E aí foi muito lindo, porque quando a Edith se aposentou, ela se aposentou com casa própria, porque eu ajudei ela a economizar o dinheiro, poupar, financiar da melhor forma. Ela se aposentou com um plano de saúde, que era uma grande preocupação dela, e ela ainda abriu um food truck de tapiocas, que é o que ela queria, trabalhar com comida de uma forma mais flexível, menos cansativa. Ou seja, devolver a Edith para a sociedade saudável é devolver com condição de vida e dignidade, né? Isso é uma medição, isso é entender como é que a gente impacta a vida das pessoas. Tá? Então, aqui é muito para provocar que a gente não precisa de grandes ações para hackear cura dentro da organização. Aqui a gente já consegue fazer, dar um grande passo, tá? Deixa eu dar uma olhadinha no chat. Olha que legal, Edson dizendo que a cura começa com autocuidado, acolhendo e descobrindo como aprendi a ver e interpretar o mundo em função da minha experiência de vida, a ontologia. Olha que interessante, né? O quanto dos desafios que a gente vive na vida, e eu acho isso lindíssimo, porque é uma jornada muito heróica, né? O quanto que esses desafios, de alguma forma, precisam ser devolvidos para o mundo. Né? Imagina, Edson, a jornada heróica que você viveu. Né? Eu consigo imaginar. E a partir do momento que você vive essa jornada heróica, você aprende, você descobre, você se supera, há um momento em que você descobre que você pode devolver isso para o mundo. E ao devolver isso para o mundo, você está curando o mundo também. Né? Então, que bacana a gente poder poder aproveitar as nossas histórias de vida para isso, né? Self-hacking, é isso mesmo. Né? A questão do diferente, fazer o bem é diferente do marketing institucional, né? Então, tô adorando os comentários aqui. Super obrigada. Vai retroalimentando, né? Diga. Temos perguntas perguntas e respostas aqui embaixo, ao lado dos participantes. Tá bom, legal. Tem algumas perguntas, vamos lá, adoro. Sou universitário, faço parte de uma empresa júnior, trazendo o contexto da luta pela igualdade racial que está acontecendo atualmente. Você acha que as empresas devem se posicionar e atuar para tentar melhorar a situação? Lucas, super acho.
A empresa tem papel social, tem voz. Se ela não se... Ó, vamos lembrar dos 3 Is. Indiferença, indignação e influência. Se a empresa não se posiciona, ou ela está indiferente, isso não é comigo, ou ela está indignada, está reclamando, está bravejando e não está fazendo nada, mas se ela se posiciona, e aí tem toda uma campanha de seja antirracista sensacional, se ela se posiciona, ela está sendo influente. Né? Então, sim, a empresa precisa se posicionar nas causas sociais. Né? O Edson, me pergunto, o que é esta minha organização? Tenho a posse de uma organização? Quanto meu autocuidado começa nessa organização? Quanto a organização começa com minha autocura? Que legal, Edson, né? Você está questionando qual é o limite, né? Em que momento a gente está falando do que é a organização, do que é o indivíduo? Quando a gente se sente tão misturado nessas duas coisas, a gente internalizou o papel social. Então, o que eu faço, o que eu curo em mim afeta a organização em que eu atuo, a organização que eu atuo, quando ela cura algo na sociedade, afeta em mim. Ou seja, eu e o mundo não estamos desconectados. Né? O curador que há em mim cura a sociedade, a cura social me cura de alguma forma, me transforma de algum jeito. Né? Muito legal. Surto psicótico dentro da organização, muito triste, triste mesmo, Cris. A gente tem visto isso cada vez mais frequente, né? Laura, querida, você está aqui. Grazi, você acredita mesmo que as empresas, enfim, estão acordando para cuidar melhor das pessoas, mesmo que nesse momento as empresas estão preocupadas em sobreviver? Super pergunta. É assim, eu aprendi uma coisa super bacana com uma galera de Israel, que eu represento um jogo, né, um jogo de negócios que foi desenvolvido por eles, eu represento ele no Brasil aqui tem 5 anos. E eu lembro que no começo eu queria muito levar esse jogo que ele fala sobre consciência da nova economia para as empresas que mais precisavam, né? Aí eu ia na empresa A, ia na empresa B, tentar vender o jogo e não tinha espaço, não aceitavam, não sei o quê. Aí eu falei para eles, cara, como é que a gente faz para vender esse jogo onde precisa? Aí eles perguntaram assim para mim, mas por que você está querendo ir onde precisa? Por que você não vai onde as pessoas querem? Onde estão os early adopters? E aí, quando eu aprendi isso, eu entendi. Quando você me pergunta se as empresas estão acordando para cuidar melhor das pessoas, nem todas. Mas existem empresas que sim, mesmo nesse momento de sobrevivência, aonde elas estão. Porque aonde elas estão, a gente tem os early adopters. Aonde a gente tem os early adopters, a gente tem exemplo positivo. Aonde a gente tem exemplo positivo, a gente hackeia. Né? Esse é o ciclo virtuoso. E aí, Laura, é interessante, porque inclusive olhar para a sobrevivência é uma forma de cuidado. Né? Eu lembro do livro do Bob Chapman, dos Todos São Importantes, que ele diz o seguinte, depois que ele mudou a cultura da empresa dele, em 2008, se eu não me engano, quando teve a crise, ele passou por uma necessidade muito grande de repensar o negócio, porque ele precisava, enfim, na cabeça dele só existia a saída de demitir as pessoas. E falou assim, mas se eu trato todo mundo como sendo o filho querido de alguém, como é que eu vou demitir todo mundo agora? Só que daí o que ele fez? Ele compartilhou o desafio com as pessoas. Então ele disse, olha, a situação da nossa empresa é essa, a gente precisa recuperar fôlego de alguma forma e eu estou dividindo o problema com vocês. A equipe trouxe a solução. A equipe se disponibilizou a cada funcionário tirar 1 mês de licença não remunerada para que eles pudessem dar fôlego no caixa da organização sem precisar demitir ninguém. Por quê? Porque eles sabiam que ia passar. E quando passasse a crise, eles queriam continuar todos juntos. Né? Então, é isso. Sobrevivência também é cura. O que não é cura é a gente achar que sabe o que o outro precisa para sobreviver. É deixar de perguntar para o outro qual é a necessidade dele. Aí não é cura. Aí a gente infere. Né? Herberto, como você vê o colaborador tóxico, porém eficiente, principalmente se ele tem um papel de liderança? Até quando as organizações continuarão a aceitar esses tóxicos porque eles dão resultados? Herberto, como é que eu vejo isso? Esquizofrênico. Uma hora, isso fica tão evidente que a gente não consegue mais manter uma conexão das coisas, né?
aqui no livro, eu não quis trazer esse assunto especificamente, mas acho que vale a pena dar o spoiler. No livro do Raj, ele tem uma passagem onde ele trata dos sociopatas, né? O que você está descrevendo para mim é exatamente um sociopata. É o cara que permeia super bem na organização, porque ele é muito eficiente, dá muito resultado, mas ele pouco se importa com o sentimento dos outros. Aqui no livro, eles falam, sejam radicais com sociopatas. Não permitam que eles estejam dentro das organizações. E para mim esse é o único caminho. Enquanto a gente estiver privilegiando o resultado em nome de sociopatia, a gente está adoecendo a sociedade, né? Cadê a coragem, né, da liderança? Cadê a coragem da organização de dizer, aqui nós não admitimos sociopatas? Falar de sociopatia é um tabu. E eu levanto a bandeira da gente desmistificar esse tabu. A gente precisa cada vez mais reconhecer as características do sociopata, do psicopata, para a gente poder tratá-los, né? E não dar espaço para eles dentro da organização, né? Então, empresas que aceitam essa toxicidade, elas estão aceitando adoecer. Não tem passar a mão na cabeça, não, né? O Robson fala, parabéns pela abordagem, os anseios de coerência é muito grande, perfeito. Tem um distanciamento em tudo isso? Tem, mas se a gente ficar indiferente, indignado e não influenciar, a gente não muda, né? Luiz, beleza, eu te respondo sobre o jogo depois. O Edson, o quanto a linguística nas organizações com as suas palavras como desenvolver, despenhorar, RH, recursos humanos, no lugar de cuidador humano, pode continuar a construir essa realidade doente. Ô Edson, sabe que você faz uma provocação bem bacana aqui pelo seguinte, olha, eu vou dizer de coração aberto, 20 anos atuando como consultora de desenvolvimento humano organizacional, meu maior interlocutor dentro das empresas é a área de recursos humanos. E aí, eu tenho visto recursos humanos como uma área que precisa muito se reinventar. É quase como se os outros grandes pilares da organização, finanças, marketing, P&D, tecnologia, tivessem avançado e o RH foi ficando. E agora ele está olhando para aquilo que a organização se transformou e está se perguntando, uai, como é que a gente faz, né? Então, eu vejo o RH uns passinhos para trás, em termos de desenvolvimento, tem muito a se fazer, porém, é uma área que é preciso aprender a se expor, sabe? Eu falo, gente, eu queria tanto ser um RH de uma organização em que eu pudesse, de fato, exercer um papel de influência e cutucar o board da empresa, cutucar o CEO, onde que ele quer que o nome dele esteja, né? Você quer ver um exemplo? O Capitalismo Consciente tem uma frente que é a pesquisa da Humanizadas. Eu super recomendo vocês olharem o site humanizadas.com, onde as empresas se inscrevem para participar de uma pesquisa para entender o quanto de práticas humanizadas ela tem dentro da sua cultura. Ano passado foi a primeira edição dessa pesquisa, até então tudo que vinha como humanizadas vinha traduzido de fora, aí isso foi feito no Brasil, com um pesquisador brasileiro, que é o Pedro Paro, e foi lançado. E a gente teve 1.115 empresas inscritas no ano passado para participar da pesquisa e teve 23 ou 25, agora não lembro, empresas que foram eleitas como empresas humanizadas. Bom, só de fazer esse processo, de eu entrar na pesquisa, para olhar para mim, para perceber se eu sou humanizado ou não, já é um grande passo, porque é uma autoavaliação, é olhar para dentro de si. Então, não importa que você não apareceu lá como humanizada, passar pelo processo já é um grande aprendizado. Se eu fosse RH de uma organização hoje, eu estaria no ouvido do CEO, do dono da empresa, do principal acionista, dizendo assim, escuta, a tua meta é, o ano que vem, participar da pesquisa da Humanizadas e fazer essa empresa ser eleita. A tua meta é botar a nossa empresa num livro de empresas humanizadas Brasil, contando o nosso case para o mundo.
né? É esse o lugar que o RH precisa ocupar, entende? Aí o desenvolver, aí o recursos humanos, gente, isso vai partir da organização, não vai precisar mais ser imposto, né? A Tati me pergunta sobre o olhar do capitalismo consciente, como as empresas brasileiras estão se saindo nessa pandemia. Tati, a gente tem de tudo, a gente tem um mosaico. Acho que isso reproduz o que é a sociedade de alguma forma. Agora, o número de iniciativas de troca, de colaboração, de ajuda de ajuda mútua, de investimentos cruzados, está sensacional. Então, eu digo que é questão de procurar, sabe? É questão da gente entender onde estão os caminhos para fazer junto. Agora, se eu tenho uma cultura de comando e controle, não é a pandemia que vai resolver. Eu falo assim, gente, ser consciente é todos os dias. Não adianta querer se tornar consciente na hora da crise, né? Então, eu tenho, sim, contato com várias empresas onde o comando e controle está reinando. As pessoas precisam reportar os horários, no final do dia, tudo que fizeram, que entregaram, que não entregaram. Então, é isso. Se a gente já tem uma cultura tóxica, na crise ela vai se resolver, né? Então, se eu estou a fim de mudar isso, eu vou ter que procurar onde estão os exemplos positivos, né? Vou avançar um pouquinho aqui, depois eu volto para as perguntas. Então, já que o assunto é cura, eu queria trazer uma reflexão da gente aprender um pouquinho com a medicina. Então, eu tenho estudado muito medicina integrativa, regenerativa, onde a gente olha para o indivíduo de forma mais integral. E tem um movimento dentro da medicina que é o movimento 4P. Então, eles falam que a medicina que está se construindo é uma medicina preditiva, preventiva, personalizada e participatória. E aí, se a medicina está mudando o seu posicionamento para promover saúde e não tratar doença, e as organizações que curam estão trabalhando para criar um futuro saudável, ao invés de só corrigir o presente, qual a correlação que a gente pode fazer? Então, aqui eu juntei várias dicas do livro com o conceito da medicina. A gente está curando o ser humano e vamos combinar que a organização é um ser vivo. Tem alma, né? Ele tem, assim como no nosso corpo tem fluxo de sangue, na organização tem fluxo de pessoas, relações, processos, ideias, dinheiro, né? Então, esses fluxos precisam ser cuidados. Então, o que a medicina está pregando? Ser preditiva é detectar doenças antecipadamente. Então, assim, a diferença do preditivo e do preventivo é que o preventivo eu estou me prevenindo de alguma coisa que eu não sei se vai ou não acontecer. O preditivo, eu estou me prevenindo de algo que já está mapeado, que tem grandes chances de acontecer. Então, quando a gente mapeia a cadeia genética, a cadeia geracional, a ancestralidade do paciente, a gente consegue detectar antecipadamente algumas doenças que ele pode desenvolver. E aí a medicina preditiva atua nisso. Qual é a correlação com a organização preditiva? Considerar impactos em ao menos 7 gerações à frente. Olha que lindo isso. Se eu não quero ser responsável por uma cadeia geracional genética que vai reproduzir doenças, então hoje o que eu faço tem que ser pensado do ponto de vista de impacto em até 7 gerações para frente. E aí no livro ele fala de onde vem esses estudos dos 7. Então qualquer decisão que eu tomo hoje na minha organização, perguntar, né? Como é que isso vai impactar 7 gerações para frente? Significa estar criando uma cadeia genética de saúde. Então, quando lá na frente essas pessoas estiverem na medicina preditiva, elas vão estar menos suscetíveis a doenças e mais suscetíveis à saúde, né? Olha que lindo. Medicina, o lado preventivo. O preventivo é agir no aumento da imunidade, eliminar o que causa inflamação. Então, o que acontece? Quando que uma doença se instala no nosso corpo? Quando a gente permite que alguma célula se inflame. E por que a célula inflama? Ela inflama porque ela não está imune àquilo que está atacando ela, né? Então, a medicina preventiva, ela trabalha com o aumento da imunidade para que não chegue a acontecer uma contaminação. Tanto é que as pesquisas indicam
que as pessoas mais habituadas com maiores índices de vitamina no organismo foram as menos impactadas pelo Covid. Né? Então é isso, é aumentar a imunidade para não permitir que aquela região não seja atacada e inflamada, porque depois que inflamou, né, tem que tratar. Então, como é que a gente evita a inflamação na empresa? É ser um vigilante da cultura do cuidado. Né? É de fato, se eu atuo para que as coisas sejam cuidadas, eu estou evitando que elas sejam inflamadas. Então, o que significa? Né? Pegando o termo estopar aí da mentalidade ágil, estopar o que causa sofrimento e dor. Aí eu não lembro quem foi que perguntou sobre os líderes tóxicos, mas é isso, é estopar. Está causando sofrimento e dor, não vai inflamar. Se vai inflamar, vai adoecer. Então a gente tem que estopar tudo aquilo que causa. Mais confiança e menos controle, porque quando a gente controla demais o nosso corpo, a gente fica com muito mais medo de se contaminar. Quando a gente confia que está alimentando ele adequadamente, que está fazendo atividade física, né, que está sendo um cuidador de si, a gente deixa fluir com muito mais naturalidade. Dar um novo contorno ao que é mérito, a gente já tinha comentado, e não tolerar abusos e desrespeitos. É inegociável não tolerar abusos e desrespeitos. Tá? Então, eu não estou deixando inflamar. Se eu não estou deixando inflamar, eu estou deixando aquela organização imune. Se ela está imune, ela não adoece. Né? Pensem nisso em casa também, tá? Acho que esse deparo é super importante. Personalizada. Então, o que é personalizada? Cada paciente é único, portanto, seu tratamento também. Então, hoje a gente tem farmácia, né? Remédios de prateleira que atende todo mundo. A medicina do futuro não tem farmácia. Ela tem o que cada paciente precisa, né? Então, na organização, o que seria isso? Entender que todas as pessoas importam e cada um importa, não é o todos em massa, né? É todos e cada um. Os empregados são, de fato, seus primeiros stakeholders. Então, se você cuida dos empregados, eles vão cuidar dos demais stakeholders, né? E inclua os familiares dos seus empregados também como stakeholder. Né? Vá além, porque muitas vezes o que esse paciente precisa de personalizado depende muito da família. Né? Considere o humano integral em todas as suas dimensões. Então, aquela pessoa que trabalha com você, ela é mental, ela é emocional, ela é espiritual, ela é física. Né? Então, considera tudo isso. Se no físico eu perco mobilidade, se no emocional eu me desestruturo, se no mental eu perco agilidade e raciocínio, se no espiritual eu perco fé, eu estou de alguma forma me desintegrando, né? Então, considerar todas essas frentes dos indivíduos. Ontem eu estava vendo um post de uma colega que ela relatou uma empresa que a abordou para uma vaga na qual ela tinha se candidatado, a qual ela tinha se inscrito. E ela tem um nome muito diferente, né? Eu não vou citar aqui para não expor, mas a pessoa do RH que a abordou diz assim, olha, eu sou da área de talent da empresa tal, e você enviou nosso currículo, e você enviou seu currículo, e a gente ficou muito em dúvida em te ligar ou não, porque seu nome é tão diferente que a gente achou que você tinha uma idade muito avançada para aquilo que a gente precisa. Mas aí a gente entrou no seu LinkedIn e viu que você é jovem. Você não sofre bullying com esse nome, não? Gente, sabe aquelas coisas que você tem que se beliscar? 2020, a gente está ouvindo uma abordagem dessa natureza. Pois é, você acha que essa empresa trata os empregados como stakeholders? Se na abordagem de entrevista para seleção ela trata desse jeito? Então é isso, entender que primeiro cuide de quem está dentro vai cuidar de todo o resto. Né? E a participatória é o paciente participar da sua cura, ele ser seu próprio healer. Então hoje o paciente tem um papel muito passivo na medicina, né? Ele vai no consultório, ele faz exame, ele é diagnosticado, ele recebe uma receita, ele compra o remédio, ele toma o remédio, ele repete a receita, mas ele não se observa,
ele não manifesta, né, seus próprios processos de cura. E como que uma empresa pode ser participatória? Assumir que ela tem um propósito de cura. Gente, o que não falta no nosso Brasil, infelizmente, são dores para serem cuidadas, né? E quando a gente se coloca numa dor do nosso país, a gente evolui em relação a isso. E a gente precisa contar para o mundo, né? Até o ponto que aquela dor não é mais dor e a gente vai evoluir no nosso propósito também. Mas o que não falta é dor para ser curada, né? Então, essa é a correlação, né? Então, quer ser preditiva? Olhe para o futuro. Quer ser preventiva? Cuida da imunidade da tua organização. Quer ser personalizada? Trate os empregados como stakeholders em primeiro lugar. Quer ser participatória? Assuma um propósito que esteja relacionado com uma cura que o nosso país precisa, tá? E aí, eu gosto de falar isso. Gente, razão social não é um termo jurídico. Razão social é a razão pela qual socialmente a sua empresa existe, né? Então, é isso, é resgatar isso. Qual é a razão que faz sentido socialmente eu existir? Que não é a razão de ganhar dinheiro. E aí eu queria só compartilhar esse frame com vocês para mostrar que tem muito lugar para a gente atuar com cura, né? Então, idade, sexo, fatores hereditários, todos esses podem trazer características de possíveis doenças para as pessoas. Isso é o herdado, né? Agora, a partir do estilo de vida dos indivíduos, a partir de como as redes sociais se formam, das condições de vida de trabalho, das condições econômicas, culturais e ambientais, então, desde alimentação, educação, ambiente de trabalho, desemprego, saneamento, saúde, habitação, tudo isso compõe, né, o estado de saúde mental e emocional dos indivíduos, e física também dos indivíduos. Então, se eu estou em dúvida onde o meu propósito encontra uma necessidade de cura, aqui tem um espectro que dá para a gente buscar alguma fonte de inspiração aí, tá bom? E lembre-se, né, eu quero dar voz um pouquinho para as coisas que estão aqui, então, mais para a gente ir encerrando a exposição, para hackear a cultura. O primeiro passo é se tornar consciente em como está causando dor e sofrimento. Escuta, não são só os outros que causam dor e sofrimento, a gente também pode ser veículo disso, pelo simples fato de que a gente aprendeu a ser assim, né? Então, o primeiro passo é, você se conscientiza de como você causa dor e sofrimento, né? Para fazer a coisa certa, você primeiro precisa parar de fazer a coisa errada. Então, é o basta, é o estopar aquilo que está causando. Quando a gente fala de cultura consciente, no capitalismo consciente, a cultura é muito mais aquilo que eu permito que se perpetue e aquilo que eu não permito que se perpetue. Então, olhar para aquilo que não se permite é fundamental. Não é porque você não vê que o sofrimento não existe. Então, cuidado com a ilusão. Tá? Muitas vezes a gente precisa ir a campo para descobrir onde é que está esse sofrimento. A gente fica muito distante da realidade de base da nossa organização. Então, ele está lá, mesmo que você não esteja vendo. Encoraje as pessoas a não desaparecerem quando vão para o trabalho. Elas não são separados, né? Aquele indivíduo que tem vida pessoal, tem vida profissional, então encorajem as pessoas a serem quem elas são quando elas vão para o trabalho, né? Às vezes eu vejo pessoas se surpreendendo, descobrindo coisas de um colega que trabalha ao lado há anos, e eu fico perguntando, será que esse profissional quer desaparecer de quem ele é quando ele vem para o trabalho, né? Isso significa que as pessoas têm que estar com as suas vidas expostas, não é isso, mas a gente entender que há uma integralidade, né? Pratique o poder com o outro e não sobre o outro. Dê espaço para a energia feminina. Quando eu falo energia feminina, é porque um dos livros aqui do Capitalismo Consciente, que é a Liderança Chat, ele fala do equilíbrio entre o feminino e o masculino que há dentro de nós para exercer liderança. Então, todos nós, homens e mulheres, não é uma questão de gênero, todos nós temos dentro da gente uma energia feminina e uma energia masculina. Quando ela está desequilibrada, a gente tende a ter comportamentos imaturos. Então, o que é isso? Uma energia que está desequilibrada muito para o feminino,
a gente vai tender a ser melancólico, manipulador, carente, dependente, né? Uma energia que está muito desequilibrada pro masculino, a gente vai tender a ser agressivo, impositivo, velocidade acima de tudo. E isso independe de homem e de mulher, tá? Quando a gente diz integrar, a gente diz dar espaço para essa energia feminina que acolhe, que faz com o outro, que cuida, né? O autocuidado vem da energia feminina, sem perder de vista o masculino que realiza, né? E aí, quando eu dou espaço para essa energia, eu pratico o poder com o outro. Eu chamo as pessoas para participarem dos problemas e das soluções. Não é poder sobre o outro, lembrem-se. Não é inferir o que o outro precisa para se curar, para sobreviver. É fazer com ele. E há que se falar sobre emoções. Gente, chega dessa história de que não tem espaço para falar sobre as emoções nas empresas, né? Outro dia eu estava discutindo isso com um médico, né? Eu falei, gente, as emoções são centros da cura. Quando eu reconheço da onde vem minha raiva, meu medo, a minha tristeza, a minha alegria, a minha vergonha, quando eu reconheço isso, eu estou entendendo qual necessidade minha está precisando ser atendida. E aí, se eu entendo a necessidade de ser atendida, eu posso ir atrás da cura, né? Agora, se eu não acesso a emoção, eu deixo o meu inconsciente agir, né? Ah, tô com raiva, aqui que eu fico rebelde. Tô triste, aqui que eu fico depressivo. Tô alegre, aqui que eu fico arrogante, porque eu não tô conversando com aquela emoção. E aí eu perguntei para ele, e na medicina, né? Se a gente não olhar para emoção, seria como o quê? Ele falou, seria como não fazer exame de sangue. Seria como você tentar adivinhar o nível de glóbulos vermelhos que você tem, o nível de vitamina, de proteína e de tudo mais que você tem no sangue sem fazer exame de sangue, né? Então, assim como o exame de sangue revela como está a nossa imunidade para que a gente possa atuar nela, as emoções, elas revelam como está o nosso espaço psicológico para a gente poder atuar nele, né? Então, muito legal se essa organização dá espaço para falar sobre as emoções. Emoções curam. Curam quando são reconhecidas, curam quando podem ser absorvidas e curam quando a gente acessa as necessidades que estão por trás delas. Né? E aí, gente, todo propósito para ser elevado, ele é um propósito de cura. Portanto, avaliação de desempenho e meritocracia cura? Processos e controles curam? Orçamentos e metas curam? Não, eles são meios de gestão. Quem cura mesmo são as lideranças quando elas dão espaço para elevar o nível de consciência dentro dos negócios. Elevar para este lugar de responsabilidade, de cura. Né? E nosso Brasil precisa de Healing Organizations. Esse é o grande chamado. Né? A gente protagonizar esse papel, ser propositivo nessa sociedade, né? Contatos aí para quem quiser, né? Deixa eu me conectar aqui com as perguntas. Aqui. Cris, vou chover numa olhada, mas as empresas com RH atuante são aquelas onde o board realmente valoriza pessoas. Claro que é uma via de mão dupla. Perfeito, perfeito. E aí, Cris, é muito isso, né? Quer dizer, tem os early adopters, né? Aonde estão aqueles que estão com as portas abertas, que podem ser exemplo positivo? Tem caminhos, né, em que se a gente tentar por eles, só pode ser mais árduo sem dar resultado. Né? Essa reflexão é importante. Qual a coragem de mudar o parecer de uma reunião como produtiva para ser construtiva, né? Então, isso vai muito da cura, é a gente falar sobre necessidade, não sobre tarefa, né? Como ser influente, facilitador, para tornar realizável a cura na sociedade que transcende as organizações em um contexto de corresponsabilidade e interdependência. Edson, super bacana a sua pergunta, porque assim, orientação para stakeholders é uma dos pilares do capitalismo consciente, né? Então, de fato,
A gente precisa transcender as paredes da nossa organização, né? Não dá para a gente achar que resolve tudo dentro. Mas há que se começar com um colaborador, há que se começar com o empregado, né? Porque é a tal da imunidade, né? Se eu não torno o meu sistema imunológico saudável, como é que eu vou acessar outros vírus? Ou como é que eu vou acessar outras fontes de doença? Eu corro o risco de me contaminar também, né? Então, sem dúvida nenhuma, esse é um passo essencial e importantíssimo, desde que a gente tenha olhado para dentro primeiro, né? Olha só, os 4 P's da medicina podem ser os 4 P's do relacionamento comigo e com o próximo, sem dúvida. Isso para mim tem sido, né? Eu entendi aonde eu estava deixando a minha saúde frágil quando eu olhei para esses 4 P's. Então pode ser um exercício para si, sem dúvida. Do Luiz, será que essa metodologia poderá capacitar e dar um novo ímpeto de motivação aos profissionais chamados de assistentes sociais? Que ora no atual governo e políticas sociais devem estar se sentindo alijados de todo o processo de cura social desenhados pelo establishment. Luiz, eu acho que você pegou um gancho de uma bandeira muito linda, né? Por que não encabeçar esse propósito, sabe? O quanto esse o papel da assistência social foi degenerado, foi distorcido, e hoje ele tem um espaço social tão importante, né? Adorei, Luiz. Apoiado. Edson, quanto o Ikigai pode oportunizar o autoconhecimento e conhecimento com o outro em relacionamentos na sociedade? Então, Ikigai, Discover Your Why, todas as metodologias de propósito, as metodologias de jornada do herói, todas elas são meios e todos são super bem-vindos para a gente se conectar com esse lugar de cura, né? E desde que a gente entende por que a gente está buscando a cura. Mas é isso, o Ikigai é uma ferramenta maravilhosa para a gente se autoconhecer e buscar esse lugar dentro da gente mesmo, né? Volta para a tela dos seus contatos, Herberto, voltando. Eu acho que foi você que falou dos TOTS, lembrei, né? Grazi, fale mais sobre a rede colaborativa, menos ego, mais eco. Como fazer isso acontecer nas empresas? Legal, Laura. É muito interessante isso, né? Porque quando a gente fala de tudo isso que a gente gerou até hoje, né? Então, a gente falou daquela tela que eu falei, olha, não printem essa tela, né? Que fala da toxicidade que a gente gerou hoje. Ela veio baseada num lugar de ego muito forte, né? Num lugar de competição, num lugar de escassez, num lugar de medo, né? Num lugar de vitimização, muitas vezes. Para a gente ir para uma visão de eco, de fato, há que se transformar muito do que aquele ego descobriu. Mas talvez exista uma notícia que a gente precisa assumir, né? Que é assim, a gente só consegue chegar no eco passando pelo ego. Mas não precisa ser tóxico. Eu acho que aí é que está a confusão, né? Então, hoje, vou falar por mim, para não ficar falando pelos outros. Hoje, para a Grazi ser uma profissional que olha ecossistema, que busca integrar as pessoas, que tem uma visão de stakeholders, que faz negócios que empoderam de fato o empreendedor do Brasil, eu tive que passar por muita atuação de ego. Eu tive que olhar naquilo que eu era boa, eu tive que olhar nos resultados que eu conseguia gerar, nas minhas fortalezas, no tamanho do meu impacto. Eu tive que fazer coisas para acreditar que eu conseguia. E só depois que eu entendi aonde o meu ego contribui, é que eu consigo ir para um lugar de eco. Então, a gente tem que parar um pouquinho também de crucificar o ego, porque ele é essencial. O que a gente não pode confundir é esse ego que é tóxico. Então, em nome do ego, olha, percebi o que eu sou capaz, olha aqui minhas fortalezas, olha o que eu consigo fazer, então vou usar para manipular, vou usar para amedrontar, vou usar para afastar. Aí eu estou colocando toxicidade nesse ego. Então, a gente precisa, sim, usar o nosso ego para encontrar o nosso valor único, para encontrar a nossa contribuição.
Eu não preciso ser melhor ou igual aos outros, eu preciso ser o que eu sou. E para encontrar o que eu sou, eu preciso olhar para mim. Fugir da toxicidade para conseguir migrar para o eco. Por quê? Se essa toxicidade existe no ego, ela pode migrar para o eco também. Então, eu finjo que eu estou ecológica, eu finjo que eu estou olhando para o ecossistema, eu finjo que eu tenho uma visão do todo, porque no fundo o que eu quero é manipular todos que se conectam comigo, né? Então, o que abala essa relação ego-eco é a toxicidade, é a intenção com a qual a gente se coloca nesse lugar, né? Hermínia, que legal que você está aqui, super bacana. Gostaria de saber sua opinião sobre o comportamento do setor público de saúde no Brasil. Ai, Hermínia, eu também queria saber, porque eu estou ficando super confusa, informações muito distorcidas, a intenção não é clara, pode ser simplesmente um ego que não está conseguindo assumir, que está mergulhando no desconhecido, mas o fato é que a gente está sofrendo muitos efeitos dessa confusão. Então, eu estou muito observadora disso, qualquer coisa que eu te disser agora pode ser liviana. Eu estou muito observadora disso, porque eu estou com essa pergunta também, sabe? De que lugar que o nosso sistema de saúde está operando? Qual a intenção? Né? Que propósito? Ou pode ser simplesmente um ego abalado por não saber reconhecer nesse momento que ele está vulnerável, que ele está no desconhecido e não sabe se posicionar com humildade. Eu não sei, né? Eu estou muito observadora disso também, estou curiosa. Gente, nós estamos com alguns minutos para terminar e eu adorei a sugestão do Edson aqui, do Matsu, que ele sugere a gente fazer um check-out emocional do encontro, né? Então, ele está dizendo, saio reflexivo e feliz pelos aprendizados. Então, se vocês puderem compartilhar do lugar da emoção, vamos aprender a acessar a emoção, né? Do lugar da emoção, como vocês estão saindo daqui, eu acho que pode ser um baita exercício da gente olhar para a cura, né? Olhar para acessar as emoções e a gente ter um compartilhar de alguma forma, né? Sabe que, só falando um pouquinho mais sobre essa questão das emoções, tem uma coisa que a gente precisa desmistificar, né? Quando a gente fala gerenciar a emoção, na verdade, o que a gente está buscando é criar consciência da emoção, porque a emoção, ela existe de qualquer jeito, né? E se a gente não tem a consciência dela, ela nos toma de forma inconsciente. E quando ela nos toma de forma inconsciente, a gente vai para comportamento sem pensar. Então, cuidado com essa ilusão de que não falar da emoção é autocontrole. Pelo contrário, não falar da emoção e não gerenciar a emoção dentro de si é como se você estivesse deixando essa emoção te controlar, porque ela inconscientemente te faz agir. Quando eu tenho consciência dela, quando eu assumo ela em minhas mãos, é que de fato eu consigo escolher como eu vou lidar com isso, né? Então, super importante a gente abrir. Ó, o Luiz falando, saio esperançoso de que a conexão com pessoas também voltadas para a saúde social. Feliz por visualizar aspectos práticos e focados em resultados sustentáveis também. Muito bacana, Luiz. A gente precisa de pessoas que não desistam, né? Porque, é triste falar isso, mas o mal não desiste, né? Então a gente precisa de pessoas que não desistam. Saio inspirada e motivada para buscar possibilidades para impactar positivamente o mundo ao meu redor. Inspiração é bacana. Saio feliz e integrada, me encontro muito nessa abordagem. Que legal, Cris. Adriane, saio reflexiva, percebi em mim sintomas de algumas doenças que precisam ser curadas. Quero a cura para curar. Adriane, que lindo. E que lindo você poder revelar isso, né? Muito bacana. E eu só quero te lembrar de uma frase. O maior curador de você está em você mesmo. Assuma esse papel, né? Você pode encontrar. Laura, saio feliz em saber que temos um ecossistema enorme emergindo com o mesmo propósito. E aí o capitalismo consciente tem exatamente essa vibe, né? Criar um ecossistema que possa, de fato,
deixar de simplesmente se indignar, deixar de ser indiferente e influenciar. E não é que a gente tem todas as respostas, muito pelo contrário, é influenciar a busca por essas respostas, por essas soluções, né? Maurício, saiu motivado para minha cura e espalhar transformações, lindo. Herberto, saiu esperançoso e feliz por ver ser hackeado o estímulo a que cada um possa olhar para dentro de si e se encontrar para poder passar isso para os outros, permitido que olhem para si mesmos e assim possam olhar para os demais. E é a coragem de olhar para si mesmo, né, Herberto? Porque é tão fácil a gente apontar nos outros, né? Então, será que eu também não causo alguma dor e sofrimento? Será que eu não tenho em mim, né, um lugar de mudança? Débora, saio emocionada em saber que as emoções sobrevivem. Amém, né? Que a gente de falta possa ter espaço, Débora, para falar disso que é tão nosso, né? Que é tão nosso. E, gente, eu aprendi isso demais com os israelenses lá, trabalhando com eles, né? Toda a riqueza que é gerada num sistema, ela precisa ser circulada. Riqueza não circulada é tóxica. Então, qualquer riqueza que vocês estejam gerando na vida de vocês, financeira, emocional, ambiental, intelectual, tecnológica, artística, seja qual for a riqueza que você esteja gerando, faça circular. Quanto mais riqueza a gente estiver circulando no sistema, mais cura a gente está circulando. Riqueza acumulada é tóxica. Patrícia, ela agradeceu os aprendizados, vou usar a sua gratidão profunda aqui para copiar. Também gratidão profunda, enorme de poder ser quem eu sou, falar do jeito que eu falo, trazer as coisas que eu acredito e de alguma forma inspirar, né, para que a gente tenha a cura como um propósito elevado dos nossos negócios. Amei compartilhar tudo isso com vocês. Obrigada pela presença, participação, contribuição, troca de ideias. Sigo muito à disposição. Grazi, muito obrigada pela sua explanação, foi belíssima. A gente ficou, acho que todos nós sentimos assim um calor no nosso coração escutando você falar, foi muito bonito. Agradeço a audiência de todas as pessoas que estiveram conosco. Convido vocês, aqueles que não conhecem o nosso site, o nosso programa de embaixadores, que siga para o nosso site. A gente tem uma categoria de embaixadores agora, uma categoria gratuita que já dá acesso online a todos os nossos conteúdos. Seria um prazer recebê-los a todos vocês nas nossas plataformas e nos nossos eventos. Grazi, mais uma vez, muito obrigada. A gente deve disponibilizar a gravação dessa apresentação nos próximos dias e vamos mandar a todos aqueles que se inscreveram e que não puderam estar conosco todo o tempo. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada, Grazi. Obrigada. Bom dia a todos. Prazer.